Graça e paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui estou eu mais uma vez com alegria, canal Servo de Deus, Lucas Almeida, para trazer uma palavra ao nosso coração. Mas antes quero agradecer sempre a você que é inscrito no canal, que deixa seu like, que comenta, que compartilha, que Deus abençoe a tua vida. Continue aí, deixando o seu like, comentando, compartilhando, para que mais vidas possam ser alcançadas. Assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele vai chegar a mais pessoas. Amém? Continue dando essa força aí, que Deus te abençoe. Você também que está chegando agora pela primeira vez no canal, se você gostar do conteúdo que a gente compartilha aqui, que é a palavra de Deus, você possa aí se inscrever no canal, ative o sininho para receber as notificações quando eu postar um vídeo novo. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. E sem mais delongas, para adiantar, vamos abrir a nossa Bíblia. Abra o seu exemplar bíblico aí, Romanos capítulo 12, somente versículos 1 e 2 vamos ler hoje. Glória a Deus. E quero trazer o tema aqui hoje, sacrifício vivo. Com certeza vai edificar a nossa vida. Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Vamos ler o versículo 1. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Verso 2. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Glória a Deus. Então Paulo começa dizendo aqui a palavra: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia de Deus, peço que vocês se ofereçam. Eu acho interessante a palavra que ele usa, que é para que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo. Glória a Deus. Deus nos escolheu para algo. Deus nos escolheu para uma finalidade, que é adorar o nome dele e levar outras vidas a adorá-lo. Então todos nós temos um chamado, e o interessante é como nós estamos se comportando depois que Deus nos chama, depois que Deus mostra para nós o que nós temos que fazer na sua obra. Independentemente do seu dom, do seu ministério, Deus te usa para algo. Eu quero trazer uma reflexão para a nossa vida neste momento, como nós temos se comportado em meio a isso, como nós temos se oferecido a Deus. Será que é como um sacrifício verdadeiro ou será que é mais ou menos? Então, quero trazer aqui a reflexão. Lembra de Abel e Caim, quando começou ali a criação? Abel e Caim, filhos de Adão e Eva. Abel oferece ali o seu melhor. Ele pega ali o bezerro, diz a linguagem mais antiga, bezerro cevado, aquele que era mais bonito, aquele que era mais limpo, que era perfeito, que não tinha deficiências. E Abel sacrifica ele ao seu Deus. Mas Caim, ele vai ali e tal, vou pegar essa erva. Caim era agricultor. Eu vou pegar essa erva aqui e tal. Sendo que ele tinha coisas melhores a oferecer. Resumidamente, ele pega ali o que ele acha, o que ele não dá o seu melhor, resumindo. E Abel dá o seu melhor, e nos diz a Bíblia que Deus aceita e agrada-se do sacrifício de Abel, mas ele rejeita o sacrifício de Caim. Sendo que os dois estavam ali, os dois foram criados por Deus, os dois tinham um objetivo a se cumprir, os dois tinham um chamado. Mas um entrega um sacrifício verdadeiro e o outro não entrega um sacrifício completamente verdadeiro. Então esta é a reflexão que quero trazer aqui neste momento. No Velho Testamento, o sacrifício a Deus era animais, era um sacrifício de comida, sacrifício de manjares, Mas aqui no Novo Testamento, Paulo está trazendo que o sacrifício verdadeiro somos nós, o sacrifício vivo. Por isso dei o tema. Então no Antigo Testamento se sacrificava animais para agradar a Deus. E agora o verdadeiro sacrifício somos eu e você. Ter uma vida dentro da palavra de Deus,
Agora o verdadeiro sacrifício somos eu e você. Viver uma vida de renúncia ao pecado, uma renúncia àquilo que a pessoa fazia que era mal aos olhos de Deus. Se a pessoa roubava, não vai roubar mais. Se a pessoa adulterava, não vai adulterar mais. Então é tudo aquilo, pecado é tudo aquilo que afasta o homem de Deus. E agora o verdadeiro sacrifício é nós vivermos perto de Deus em uma vida agradável a Ele, sendo eu e você um sacrifício vivo. E quero te perguntar de uma forma individual: você tem se dedicado, se entregado como um sacrifício vivo a Deus? Responda a si mesmo. Se sim, amém. Continue fazendo isso, que esta palavra reforce esse desejo, essa alegria de servir a Deus com os nossos dons, de servir a Deus com o nosso ministério, de servir a Deus com o dom que Ele nos confiou, com a nossa vida, que possamos servir a Deus com alegria, sendo o sacrifício vivo, agradável a Ele. Então, Paulo diz ainda no versículo 1, se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. E esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Glória a Deus. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, Samuel diz que é melhor o obedecer do que o sacrificar. Mas essas duas coisas, elas andam junto. Porque quando nós entendemos que nós temos que obedecer à palavra de Deus, vamos sacrificar algo, esse algo se chama carne. Nós moramos nessa carne. Essa carne que tem desejos, essa carne que tem vontades de satisfazer-se. E a questão é como nós temos comportado mediante a isso. Será que nós temos obedecido a Deus? Porque obedecendo a Deus, vamos sacrificar a nossa carne. Samuel disse que ela é melhor obedecer do que sacrificar. Porque não tem como sacrificar sem obedecer. Mas é necessário eu e você obedecer primeiro. Aprender a obedecer a Deus primeiro. Para sacrificar as nossas vontades. Para sacrificar os nossos desejos. Para sacrificar algo que nós gostaríamos de fazer em um determinado momento, mas nós não vamos fazer, porque vamos obedecer a palavra de Deus. Amém? Então que nós possamos aprender a obedecer a Deus com alegria, sacrificar a nossa carne, porque essa é a vontade de Deus. Não estou dizendo que eu e você não vamos pecar, porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso. Nós vamos pecar, mas em meio a tudo isso podemos ter uma vida que nós decidimos a cada dia melhorar um pouco, cada dia deixar algo que nós fazia desagradava a Deus. Se hoje nós tropeçamos nessa pedra aqui, vamos arrancar ela do caminho para que nós não tropecemos dela mais. Essa é a vontade de Deus. Fazendo isso, vamos estar obedecendo a Deus, sendo o sacrifício verdadeiro a Ele. E no versículo 2, glória a Deus, versículo 2, Paulo ainda diz, não vivam como vivem as pessoas desse mundo. Paulo estava dizendo, não se comportem como as pessoas que ainda não conhecem a palavra, que ainda não conhecem o ensinamento. E aí a questão é, pensando aqui, creio que estou falando para pessoas que já conhecem a palavra de Deus aqui. Como nós temos comportado diante de Deus? Será que é como quando nós aceitamos o Senhor com aquela alegria? Será que nós temos feito a obra com a mesma alegria, com a mesma satisfação? Ou será que nós estamos fazendo relaxadamente? A Bíblia diz, ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, querido. Ainda a palavra diz, o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha, já pensou a alma de Deus não ter prazer mais na minha vida e na sua vida? Trago esta palavra hoje para a nossa reflexão. Que nós possamos continuar sendo sacrifício vivo, fazendo a vontade de Deus, obedecendo a Deus, cumprindo o nosso chamado, mas da mesma forma que quando nós começamos, quando nós conhecemos a presença maravilhosa de Deus, esta é a vontade de Deus, que nós não andemos como o mundo, mas andemos na contramão do mundo. Amém? Então que nós não vai sempre despertar o desejo da carne, sim, querido, mas nós precisamos vencer ela, precisamos vencer sendo obediente a Deus. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo. Paulo começa o versículo 2, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Olha o quão maravilhoso é esta palavra. Permitam que Deus os transforme.
Paulo estava dizendo, querido, não é algo difícil de entender. Se nós abrirmos o nosso coração e entendemos essa palavra, e eu creio que nós estamos com o coração aberto neste momento. Então Paulo diz, deixe que Deus transforme. Querido, Deus não vai pegar eu e você no nosso ombro, Deus não vai pegar no nosso ombro, Deus não vai pegar no nosso colo e sentar no sofazinho e falar, obedece a minha palavra, não. Mas Deus está falando através da tua palavra para que eu e você mude de vida. Deus está falando através da tua palavra para que as pessoas deixem o pecado, porque Deus abomina o pecado. Deus está falando, abandone tudo que é mal. Então, Deus não vai obrigar nós a obedecer a sua palavra, mas Deus vai corrigir. A Bíblia diz que o pai corrige o filho a quem ele quer bem. E Deus ainda assim, por isso ele nos corrige, porque ele quer bem para a nossa vida. Então só é possível ter essa mudança de vida, essa mudança de mente, como Paulo disse, se nós colocarmos-nos à disposição como o sacrifício vivo. Nós somos o sacrifício vivo a Deus. Que nós coloquemos-nos à disposição do Senhor. Querido, vai ter coisa assim na nossa vida que vai ser difícil de deixar, vai ser difícil de mudar, mas todas as causas que nós apresentarmos ao Senhor, Provérbios 16, capítulo 3 diz, apresente os seus planos ao Senhor, eles darão certo. Querido, fala para o Senhor, não fala para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu parente, não. Mas fala, Senhor, eu não estou conseguindo deixar esse pecado aqui, mas o Senhor me ajuda, Senhor. Me ajuda, tem misericórdia de mim. Faça como o publicano fez. Ora, tem misericórdia de mim. Eu sou um pecador mesmo, Senhor. Mas muda a minha vida. Muda a minha história. Não faça como o fariseu que batia no peito e falava, eu jejuo, eu dizimo, né? Ele se exaltava. Mas aí o publicano se humilhava. Então a Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. E aquele que se exalta, ele será humilhado. Então, que nós possamos se humilhar sobre a potente mão de Deus, porque no tempo certo Ele vai nos exaltar. Então, Deus ele pode nos fazer caminhar como um sacrifício vivo. Paulo estava dizendo, vocês são um sacrifício vivo. Imagina uma reta. Siga por essa reta como um sacrifício vivo, e ainda que vocês ainda não estejam conseguindo totalmente, peça a Deus que Ele vai ajudar vocês a ter essa mudança de mente, essa mudança de comportamento, essa mudança de hábito. Então Paulo estava dizendo isso ainda no versículo 2. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. E ele termina o versículo 2 dizendo, aquilo que é bom, que é perfeito e agradável. Querido, nossa vontade ela não é como a de Deus. Nos diz a palavra que os planos de Deus estão além dos nossos. Então não podemos entender a vontade e os planos de Deus. Lembra da oração do Pai Nosso que diz, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Então, muitas vezes a vontade de Deus não vai nos agradar, mas é agradável a Ele e cabe a nós como servo e serva, como homem e mulher de Deus, se manter nesta reta de ser um sacrifício vivo a Deus, mesmo que às vezes as coisas não nos agradem, porque assim a vontade de Deus vai acontecer. A vontade de Deus, ela é diferente da nossa. Muitas vezes não vamos entender, mas eu sempre digo isso para mim mesmo. Nem sempre vou entender, nem sempre vamos entender a vontade de Deus, mas algo que nós podemos fazer é confiar sempre na sua misericórdia, porque o publicano orava, tem misericórdia de mim, Senhor. E Deus ouve a oração de um justo, Deus ouve um coração sincero, ainda que esteja pecador, querido. Nós temos um advogado, Jesus, para interceder por nós. E a questão é o quanto nós vamos se dobrar agora para a salvação, porque precisamos se dobrar, precisamos ter uma caminhada constante, não uma caminhada mais ou menos. Trago esta palavra aqui hoje para fortalecer isso. A questão é se dobrar para a salvação agora, irmão, porque depois que Jesus vir voltar, meu amigo, depois que Jesus vir voltar, minha amiga, aí o que é melhor? Façamos uma autoanálise, eu e você se dobrar para a salvação ou se dobrar para a condenação. Então que eu e você possa ser pessoas que vai se dobrar para a salvação, que vai obedecer a palavra, que vai viver os ensinamentos, os mandamentos, que nós possamos a estar decidido, termina esta palavra dizendo, que nós possamos a estar decidido a andar caminhando sendo um sacrifício vivo, não um sacrifício morto, porque Deus não é Deus dos mortos não, querido, Ele é Deus dos vivos.
Porque depois que morre, acabou, querido. Depois que morre, acabou, você só vai ser por dia do julgamento. E a questão é, nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje estamos bem com saúde, talvez amanhã não. Hoje estamos vivos, talvez amanhã não. Tiago dizia que a vida do homem ela é como uma neblina, que ela está no ar e logo ela desaparece. Assim é a vida do homem. E agora trago esta reflexão, que nós possamos se portar como um sacrifício vivo diante de Deus, obedecendo a sua palavra, almejando ser salvo, que nós possamos se dobrar agora para ser salvo por Deus. Amém? E que nós não andes segundo a carne. Esta palavra é para alinhar a nossa vida, alinhar a nossa fé, e não para que nós prossiga desordenadamente. Porque, como disse, ai daquele que faz a obra de Deus relaxadamente, diz a palavra. Então, que esta palavra hoje nos fortifique, nos motive a melhorar, nos motive a ser um sacrifício vivo diante de Deus. Amém? Esta foi a palavra. Que Deus possa ter dito algo poderoso ao teu coração. Que Deus te abençoe. No nome do Senhor Jesus, agora e para sempre. Amém.